Alô, alô, meu amigo e minha amiga, tudo bem que está comigo no canal Paulo Monetti News, entrevistando atletas amadores de Xanxerê, que mostram saúde, né? Saúde importante para você, sempre com disciplina. Comigo, o Cláudio José Ferreira, ele que é metalúrgico, falar do dia a dia, desses treinos, dessas corridas, dessa vontade de estar presente nos eventos, mas principalmente saúde. Obrigado, Cláudio, por estar comigo, falar um pouquinho sobre esporte, que está na tua veia também, né, Cláudio? Isso aí. Quanto tempo praticando esporte? Eu comecei um pouco antes da pandemia e depois da pandemia e tal que passou, eu comecei a treinar corrida mesmo de rua, né? Porque teve uma necessidade, assim, ou porque você achou que poderia melhorar teu corpo? Por que da corrida, Cláudio? A corrida, para mim, ela é uma forma de buscar a saúde, não só física, como mental também, né? Uhum. Porque a corrida não é simplesmente sair correr, você tem toda uma disciplina, você tem que seguir um cronograma, treinamento e tal, para ser algo bom, para não ser algo que lesione. Não é só sair correndo, então tem todo um preparo para isso, né? Você treina em que horário? Qual é os melhores horários que você acha que você rende mais e que você acha que as pessoas, para iniciar ou para praticar um esporte, elas podem começar? Eu treino geralmente de manhã ou à noite, né? A questão do trabalho. Então, quando A noite não chega cansado, Cláudio? chega, né? Mas com esforço e com disciplina a gente consegue correr. Às vezes de manhã, antes do trabalho, e às vezes à noite. E isso te fortalece para você. E tu treina quanto? Uma vez por dia, uma por semana, 2 vezes por semana, 3? Como é que tu se prepara? Ou tu acha que tu vai tipo ter uma corrida daqui uma semana ou 2, tu começa a fazer um treinamento diferente? Como é que tu usa esse teu tempo de treinamento? Cada atleta tem uma forma, né? Tem atletas que seguem um treinamento de profissionais, né? Eu, no momento, não estou seguindo não estou tendo um treinamento de professor e tal. Estou fazendo conforme o meu conhecimento e o que dá certo para mim, né? Tu tem alguma preparação assim de alimentos? Ou você, aquele que gosta de comer tudo, mas não? Como é que tu se prepara a alimentação tua? Porque por mais que você seja amador, você há de convir que você sempre se cuida na alimentação, né? Eu te confesso que nos últimos meses aí eu dei uma descuidada devido à correria, trabalho e tal, não deu para seguir uma dieta como seria né, aconselhável. Porque mesmo a gente sendo corredor amador e tal, a gente tem que cuidar da questão de peso para não que isso seja algo limitante. Tanto que hoje eu tô com o meu maior peso e estou conseguindo correr legal e tal. Só que quando você está muito acima pode ter lesões e tal, então a alimentação ela é importante. Outra coisa que a gente sempre pede, Cláudio, assim, de tantas corridas que tu já teve, uma positiva e uma negativa, que você pode dizer, bom, essa eu fui muito bem, eu me superei, sabe, essa corrida foi legal, né? E uma que tu diz assim, não rendi nada. A corrida, quando ela se torna negativa, é quando a pessoa dá aquela quebrada, que a gente fala. Sim. Quebrar é não conseguir manter o ritmo, ou tem dias que a gente não tá legal, tem dias que a gente tá legal. Isso, né? Tem. Por mais que a gente se prepare e tal. Mas o dia a dia, né, às vezes leva a gente a chegar meio apreensivo numa corrida e não rende o que a gente espera. E tem aquela corrida que dá tudo certo, você consegue... como eu te falei, cada um tem uma estratégia. Eu chego, eu analiso, eu tento me concentrar para conseguir um bom resultado dentro do que eu busco, né? Em primeiro lugar, eu busco saúde, né? Sem dúvida. Claro que a gente vai numa corrida e quando a gente sobe no pódio é algo muito... Como foi essa última que tu teve agora? Você ficou, eu acho que ficou em quinto lugar, não sei que lugar que tu ficou. A gente foi em Cordilheira, né? Cordilheira Alta, fim de semana. Muito boa corrida, bem organizada e bastante atletas, né? Tudo uma satisfação, daí ficou satisfação. E daí eu me esforcei ao máximo, vim treinando essa semana uns treinamentos bem pegado para
porque eu sabia mais ou menos como é que ia ser. Então, eu consegui acertar a subida, porque a subida tem um ponto. Se você exagerar na descida, na hora de subir você não tem gás, né? Tem então isso tem também, todo né? A corrida é autocontrole, né? Ah, é? A corrida ela te trabalha muito mais que simplesmente você correr, você ter uma atividade. Ela envolve muita coisa. Ela envolve autocontrole, ela envolve coordenação, a gente tá bem. E às vezes a gente não está bem, a gente não vai correr, a gente fica bem, né? Olha aí, ó. Você está cansado, vou correr para dar aquela desestressada, soltar as pernas. Então a corrida para mim Mas é isso. nessa tu foi bem. Nessa fui bem, eu fiquei em segundo na categoria. Ó, mas então tá, eu tinha dito quinto, ficou em segundo, ficou muito bom então, né? Eu me esforcei bastante e até foi acima do que eu imaginava, não esperava me sair tão bem. Mas, como eu falo, todo esforço tem sua recompensa, né? Então foi bem gratificante essa última corrida. Cláudio, a gente tem falado que a corrida envolve muitos aspectos, mas um dos aspectos que a gente tem visto é que existe uma grande amizade entre vocês. Não só entre vocês, que eu digo do meio aqui de Xanxerê, mas de todos, né? A gente tem visto lá que quantas vezes vocês se encontram com as pessoas, se abraçam, como é que tu foi, vai bem, vamos lá, incentivo. Tá, é uma competição, é uma coisa, isso a gente sabe que é uma competição, mas existe também o lado da amizade, o lado de você querer que a outra pessoa vá bem também, né, Cláudio? Sim, a gente, geralmente quando a gente está ali no pórtico de largada, um cumprimenta o outro, geralmente a gente tem bastante conhecido, um torcendo pelo outro, vai lá e a gente isso é o verdadeiro, deseja... isso é o verdadeiro amadorismo, né? Por isso que você é amador, né? Querer que você tenha também o melhor, que se dê o melhor para ti também. É um torcendo pelo outro sempre, né? Que bom, né, cara? Então a gente tem, não é só que nem esse núcleo que a gente se conhece, que tem mais conhecimento, mas a gente tem amigos de fora. Eu, por exemplo, já recebi atletas que vieram nas corridas, se hospedaram na minha casa. Que coisa boa. E se eu for para a cidade deles também, tem essa questão dessa parceria, né? Uhum. Como é que você está esse ano? Você vai se programar algumas corridas? Ou você não tem ainda nada programado esse ano? Vai conforme vai surgindo? O que você pensa? Esse ano porque tem o Contestado, sim, tem o Unimed, tem várias corridas. Porque a gente, na verdade, corre meio que em conjunto, né? A gente se programa, eu não vou correr sozinho. Geralmente a gente se programa com os colegas. Vamos fazer que circuito vamos fazer? Então a gente já tem algumas programadas para fazer na Unimed. Não digo todas, mas uma boa parte. O Contestado a gente vai fazer o circuito. A princípio tá tudo combinado para a gente fazer. Que bom. E daí tem aquelas que a gente tem aquela... que a gente gosta de ir. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ir em corrida de cidade pequena. Por essa questão do... próprio incentivo também, né? Exatamente. E as cidades pequenas, elas têm uma coisa boa de acolher bastante, né? Que legal. Então não é porque, claro, a gente corre também em cidades maiores. Chapecó a gente geralmente corre sempre que possível. Mas eu gosto de ir nas cidades pequenas para correr. Além de incentivar... eu acho um clima gostoso. O pessoal sai na rua para assistir a corrida, né? E essa que é a parte boa, né? Porque às vezes cidade pequena, uma corrida se torna um evento, né? Que bom. Bom, gente, terminando, Cláudio, só queria dizer que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, até como incentivo pelo aquilo que tu faz também aí. Você metalúrgico e ainda praticando bastante esporte amador aí. Eu digo assim que a atividade física, ela, como eu falei, né, ela faz bem para o corpo, faz bem para a alma, ela é curativa, na verdade, né? Ela consegue criar essas amizades que a gente tem, amizades puras, como você falou, um torcendo pelo outro, além da autoestima que melhora, a saúde melhora, porque você estando focado e você tendo uma disciplina, como eu falei, tem mais coisas que envolvem, né? Então você acaba se cuidando mais, você tem um objetivo, que nem eu já estou correndo há um tempinho, não que pódio e troféu, isso não é para mim não é o principal.
claro que a gente fica feliz. Claro. Mas o principal é a saúde. Quando a gente está na corrida ali, na hora da largada, tem uma atmosfera muito, muito positiva, muito alto astral. Adrenalina. A galera é animada, Claro. é um incentivando o outro, então essa coisa contagiante da corrida, não só correr na rua, mas você ir participar de uma competição, isso aí é muito bom. Eu incentivo as pessoas a fazer atividade física e como eu pratico corrida de rua, eu incentivo a fazer corrida de rua, que é muito bom. Bom, gente, começamos com o Cláudio José Ferreira, ele que é metalúrgico, né? Também um dos grandes corredores amadores de Xanxerê. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Paulo.